Eu não sou eu. E aí, o que vocês acharam da música? O que vocês pensaram sobre a música? Mais uma vez, a psicanálise com as suas provocações, né? O que é pensar o eu a partir não do que eu sou, mas do olhar de quem me importa, do olhar de quem me ama, do olhar de quem eu amo, do olhar de quem eu imagino, do olhar que me imagina, né? Vamos aqui abrir a letra da música que nos faz pensar em muitas coisas que são importantes para a psicanálise, né? Como a gente viu na nossa aula anterior, a questão da fantasia. A questão da fantasia, ela é central para a psicanálise. Então, pensar o eu é também pensar as fantasias do eu. Quem eu sou, quem eu gostaria de ser, como eu sou vista, como eu gostaria de ser vista, como eu me sinto, o que eu gostaria que sentissem por mim, como eu gostaria de ser amada. Então vamos lá. Eu não sou eu. Eu sou sua miragem, sombra fresca da sua realidade. Eu sou sua resposta, sua ilusão de ótica palpável, seu improvável, seu conforto e seu pesadelo. Então vocês veem como nessa música a Zélia Duncan vai jogando com várias representações do eu, várias representações nessa dinâmica entre eu e outro e vários elementos do campo da fantasia, né? Quem sou eu para quem eu amo? Quem sou eu para quem me ama? Quem sou eu para essa pessoa que me imagina? Eu sou o seu corpo mais forte, seu alvo atingido, sua semente que nasceu, né? O quanto muito do que nós tornamos, né, são sementes trazidas das relações com as outras pessoas que são significativas para nós. E não consegue te dar o fruto doce, já crescido. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Sou alguém que você imaginou, uma visão do seu amor. Ao longo da aula, nós vamos ver mais como é próxima essa relação entre o eu e o amor, entre quem nós nos tornamos e o olhar das pessoas que cuidam de nós, o olhar das pessoas que se importam conosco, o olhar das pessoas que nos amam, né? Essa é uma música romântica, né? O refrão diz assim: me diz primeiro, por que te escondo a metade do meu amor inteiro? Me diz primeiro, por que não houve um segundo beijo e depois um terceiro, né? Mas além dos casais de uma relação apaixonada romântica, a gente pode pensar essa questão do eu não sou eu a partir do olhar de amor nas mais diversas relações, do olhar de amor nas relações que são significativas para cada pessoa. Então a gente volta, depois de ter ouvido a música Eu Não Sou Eu, a gente pode viver, desculpa não viver, mas a gente pode voltar nessa citação do Naso em que ele fala sobre sentir viver. Ele diz assim: sentir viver meu corpo e vê-lo em movimento proporciona-me a certeza imediata de ser eu mesmo. Certeza que, não obstante, esconde meu desconhecimento sobre quem sou e de onde venho. O eu é tanto a certeza do que se é, quanto o desconhecimento do que se é. E a psicanálise vai dizer assim: se eu fico procurando quem sou e de onde venho no eu, né, eu estou procurando num lugar que é uma miragem. Eu posso procurar sobre como eu me torno quem sou, como eu me formo e como eu me transformo no olhar das pessoas que amo, no olhar das pessoas que são significativas. Esse conceito, então, é um conceito fundamental, que é o de identificação. Ao invés de pensar na linha contínua da identidade, pensar em como cada relação vai deixando a sua marca. A cada vez que eu me aproximo de alguém e sinto algo por alguém, essa pessoa é alguém especial, vão ficando marcas. E essas marcas vão se combinando
e nos tornando quem somos e me tornando quem sou. Então, a identificação, a primeira definição de identificação é a mais simples, que é fazer como. Então, por exemplo, quando eu começo a dar aula, eu tenho uma inspiração, professoras que me inspiram, né, aulas que eu gostei muito, então eu busco fazer como essas pessoas que me inspiraram. Né? Assim como a criança pequenininha, quando ela aprende a usar o garfinho e levar a comidinha na boca, ela está fazendo como. Então, essa expressão fazer como, ela mostra como ao longo da nossa vida, pessoas que nos importam são também nossos modelos. Pessoas que nos importam, nós admiramos, nós acabamos trazendo traços dela. E é engraçado como a gente vê em crianças, mesmo pequenininhas, como elas repetem gestos de pessoas da família, palavras, jeitinho de falar, ou então vão lá e andam, o jeito de pular é igualzinho de alguém, né? É engraçado que é nesses pequenos detalhes que a gente vai vendo como as relações vão deixando marcas. Então, falar de identificação é falar dos modelos ideais que orientam o nosso jeito de ser, pensar e agir. Então, se você quer conhecer como é o jeito de ser, de pensar e de agir de uma pessoa, olha para as relações que foram e são significativas para ela, né? Porque é nessas relações que vêm as marcas que vão construindo os modos de ser, vão construindo os modos de pensar, vão construindo os modos de agir. Por exemplo, vocês que estão se formando em psicologia, as psicólogas e psicólogos que vocês se tornarão têm a ver com as identificações. Em cada aula, cada matéria, cada leitura, há traços das pessoas, há traços dos autores, há traços dos textos, há traços das abordagens que vão deixando marca em vocês, vocês vão se identificando, e nesse processo de identificação, aquele elemento que você admira externamente passa a fazer parte de você. E aí a identificação acontece, existe uma internalização dos modelos ideais. Esse aqui é um exemplo, né, de uma criança pequena que vai lá e coloca o sapato da mãe, coloca o sapato de uma mulher adulta que ela se identifica. Né? Mesmo as brincadeiras infantis têm muito de uma identificação, que é o pegar traços das relações e internalizá-los e fazer como. Então, a identificação é esse conceito tão importante para a psicanálise, para nós pensarmos como nos tornamos quem somos. Nós nos tornamos quem somos a partir das marcas que as relações significativas deixam em nós. Nós nos tornamos quem somos a partir de como nos relacionamos com as pessoas que nos importam, que cuidam de nós, que nós admiramos, que nós nos inspiramos, que nós nos encantamos, que nós nos apaixonamos. Né? Existe um escritor e poeta, o Paulo Leminski, ele num livro Agora Que São Elas, ele conta sobre uma terapia. E ele diz assim, como que um psicólogo escuta? Como que um psicanalista escuta? E a ideia é, vá pelas histórias de deslumbramento que você vai mais longe. O que na história de vida daquela pessoa encantou aquela pessoa, deslumbrou aquela pessoa. E aí, quando você vai ouvindo sobre essas marcas de deslumbramento, você vai percebendo a matéria-prima, né, o material que foi formando para aquela pessoa se tornar como ela é. Esse poema do Fernando Pessoa, com o pseudônimo Álvaro de Campos, ele é assim, a gente olha para o poema e vai ficando consistente o conceito de identificação. É um poema que mostra como essas marcas, esses encantamentos, esses deslumbres vão nos tornando quem nós somos. Então eu vou ler o poema e quero que, enquanto eu leio, vocês pensem nesse conceito psicanalítico de identificação. Fernando Pessoa diz assim: eu quero ser sempre aquilo com quem simpatizo. Eu torno-me sempre, mais tarde ou mais cedo, aquilo com quem simpatizo. Seja uma pedra ou uma ânsia, seja uma multidão ou uma ideia abstrata. Transbordei
não fiz senão extravasar-me. Despi-me, entreguei-me, e há em cada canto da minha alma um altar a um Deus diferente. Então, existe toda uma relação com o que desperta a simpatia, com o que desperta a identificação. E agora, voltando ao nosso livro principal da matéria, né, O Prazer de Ler Freud, do Juan Davinaz, eu gosto muito de como ele traz esse conceito de identificação para o centro da definição do que é o eu. Ele diz assim: o que é o eu? Isso é, de que substância é feito o nosso eu? Pois bem, a resposta da psicanálise é muito clara. Somos feitas de todas as marcas que deixam em nós os seres e as coisas que amamos fortemente agora, ou que amamos fortemente no passado e às vezes perdemos. Eu vou repetir, gente, porque é muito bonito. Ó, é mais ou menos sobre isso que nós falamos na aula, ponto a ponto até aqui. O que é o eu? Isto é, de que substância é feito o nosso eu? Pois bem, a resposta da psicanálise é muito clara. Somos feitos de todas as marcas que deixam em nós os seres e as coisas que amamos fortemente agora, ou que amamos fortemente no passado e às vezes perdemos. Isto é, os seres e as coisas com os quais nos identificamos. Falar de identificação, então, é falar dessas marcas que as pessoas que amamos deixam em nós. É falar do que é o eu, do que o eu é feito. Ok?